Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Moral Cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande, através da Escola Pastoral Sede da Sabedoria. Convido você a junto comigo rezarmos e pedirmos o auxílio de Deus para que nesta aula nós possamos acolher em nosso coração e em nossa vida, os ensinamentos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, como filhos que desejam aprender, nos colocamos diante de Ti, porque és o nosso Pai, nosso Mestre. Dai-nos, Senhor, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que tenhamos um coração aberto, dócil, para recebermos bem, de forma adequada, os Teus ensinamentos e os ensinamentos da Tua Igreja. Nós te pedimos, Senhor, esta graça por meio daquela que se deixou formar por Ti, daquela que se deixou conduzir pelo Teu Espírito Santo, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você conosco. Bendito seja Deus pela sua perseverança. Esta aula que inicia a segunda metade do nosso curso. Louvo a Deus por lhe dar a graça de chegar até aqui e de se deixar conduzir pelo Senhor, que deseja formar filhos maduros, filhos santos em vista do céu. Bendito seja Deus, muito obrigado pela sua perseverança. A aula de hoje é o complemento da aula anterior, que trata sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Então, fazendo uma revisão da aula anterior, nós vimos que a definição deste mandamento é honra teu pai e tua mãe, e a gente pode ver essa ordem de Deus, esse mandamento de Deus, tanto no livro do Êxodo, no capítulo 20, como no livro do Deuteronômio. E Jesus também cita isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Segundo este mandamento, Deus quis que depois dele honrássemos os nossos pais e aqueles que, para nosso bem, ele revestiu de autoridade. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges e para a procriação e educação dos filhos. Então, a comunidade conjugal que é a família, né? O catecismo também ensina que a saúde da pessoa e da sociedade humana e cristã depende estreitamente de uma situação favorável da comunidade conjugal e familiar. Então, para que a gente tenha uma sociedade sadia, nós precisamos ter famílias sadias, famílias santas. Por isso que é urgente nós, como cristãos, como católicos, enveredarmos esforços neste sentido, da promoção da família, da defesa da família, no bem-estar da família e principalmente na santidade da família. Vimos também que os filhos devem aos pais respeito, gratidão, obediência justa e ajuda sempre que
necessário sempre que possível. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar, tanto para os filhos que ainda moram na casa de seus pais, como para os filhos que já saíram da casa de seus pais. O amor, o respeito, a ajuda necessária, estar próximo, sempre é uma urgência, né? É uma orientação da igreja e é necessário que os filhos se comportem desta forma, estejam próximos dos seus pais, atentos e antecipando-se às suas necessidades. Então, continuando o conteúdo, os ensinos deste mandamento, né, que é o quarto, honra teu pai e tua mãe, lembrando que é o único mandamento que traz consigo uma promessa de Deus, né? Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos nesta terra. Continuando, a gente lê no parágrafo 2221 do Catecismo: a fecundidade do amor conjugal não se reduz apenas à procriação dos filhos. Deve também estender-se à sua educação moral e à sua formação espiritual. Que belo, né? Que belo, e como amplia o nosso olhar sobre o conceito de fecundidade conjugal, que não se restringe apenas à procriação, né? A ter filhos, né? Mas vai além disso. Toca também no campo moral, na educação moral dos filhos, né? Nos valores do Evangelho, nos valores da lei natural, por exemplo, no valor à vida, no valor à castidade, no valor da honestidade, né? No valor da solidariedade. Então, essa educação moral e também uma formação espiritual. A fecundidade do amor conjugal também é medida pela relação que cada membro da família tem para com Deus. Qual a relação que o pai tem com Deus, com a mãe e que os filhos têm com Deus? Ou seja, essa formação espiritual, essa vida mais profunda, né? Uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de escuta, uma vida de intimidade com a palavra de Deus, uma vida ofertada por meio do serviço, por meio da promoção humana, né? Do apoio aos pobres, né, do serviço à igreja, né, da vivência da vocação para a qual Deus chama a cada um, né? Assim, se Deus deu a vocação matrimonial aos pais, Deus tem uma vocação também para os filhos. Então faz parte também desta formação espiritual, como a gente vai ver mais para frente ainda nesta aula, a necessidade dos filhos estarem abertos ao chamado de Deus. Isso tem influência da ação dos pais também. Os pais estarem atentos a formarem os seus filhos para ouvirem a voz de Deus e dizerem sim ao chamado divino, à vocação. Então, tudo isso faz parte deste kit, vamos dizer, né, que mede a fecundidade do amor conjugal. A procriação dos filhos, mas também a educação moral deles e a formação espiritual deles. O papel dos pais na educação é de tal importância que é impossível substituí-lo. Isso é um dos documentos do Concílio Vaticano II que cita, né? É impossível substituir o papel dos pais na educação dos filhos. Quando se fala educação, se fala na educação intelectual, na educação moral, mas na educação espiritual, na formação espiritual também. Né? Os pais têm papel insubstituível, como diz a igreja, insubstituível, ou seja, um papel fundamental na educação dos filhos. O direito e o dever da educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Então, os pais têm o direito, né, de educarem seus filhos segundo
segundo as suas convicções, e têm o dever, mais do que um direito, de educarem segundo suas convicções, têm o dever de educar os filhos para bem viverem esta vida, mas que não seja uma vivência voltada para este tempo somente, né? É uma vida bem vivida neste tempo, em vista da vida sem fim que nos espera na eternidade. Então, toda a nossa vida precisa estar apontando, voltada para a vida eterna. E os pais devem educar os seus filhos nesta mentalidade, que é a mentalidade do Evangelho. Então, os estudos na escola devem estar a serviço desse caminho para a vida eterna. A educação para uma vida profissional deve estar a serviço deste caminho para a vida eterna. E assim por diante. Toda a transmissão dos valores, dos ensinos dos pais para com seus filhos deve ter em vista, ou seja, deve ter como objetivo último a vida eterna, o céu, uma vida santa, uma vida segundo a vontade de Deus, segundo os mandamentos de Deus. O catecismo também indica que nós devemos olhar para os nossos filhos com extrema gratidão, porque eles são os nossos filhos, mas são também filhos de Deus, né? Pelo batismo, eles são filhos de Deus. Então, a compreensão desta verdade deve nos levar a tirar todo o peso que possa existir na nossa relação com os filhos. Em que sentido? Olhar para os filhos como um peso ou até mesmo como um castigo. Como a gente vê hoje, no nosso meio, não precisa ir para fora da igreja ou para quem, né, está distante da igreja, enfim, para o nosso meio. Veja só a mentalidade que está instalada no nosso meio, que precisa ser substituída por uma mentalidade nova, que nem é nova, é uma mentalidade antiga, né? É como diz Santo Agostinho, uma beleza tão antiga, sempre nova. Mas diante do modelo atual, né, ela é nova, mas ela é ao mesmo tempo antiga, porque é de Deus, né? E Deus foi, e sempre será o mesmo, né? Então, qual é a mentalidade que está instalada hoje no nosso meio, inclusive no meio cristão católico? Eu não quero ter filho porque filho é um gasto muito alto. Ou seja, é um peso financeiro. Não tem nada mais anti-evangélico, anticatólico do que pensar que um filho é um peso financeiro, né? Então a gente já pensa no filho desta forma, antes mesmo de tê-lo. Não quero ter um filho porque os gastos irão aumentar. É um peso muito grande. Antes mesmo de nascer, e às vezes até depois que nasce, a gente olha para o filho como um peso financeiro, um peso que tira o meu sono, um peso que me impede de fazer aquela viagem, de comprar aquele bem, de ter que adiar determinada carreira acadêmica ou profissional, e isso é um peso, né? Não posso fazer meu doutorado agora porque eu tenho um filho pequeno. Como está pesando, né? Então, não é a mentalidade do Evangelho, né? É uma mentalidade de murmuração, de reclamação, né? De ingratidão para com Deus que nos concede filhos. Filhos não são direitos, são dons de Deus. E por isso nós devemos encarar os nossos filhos primeiramente com eterna gratidão ao Senhor, porque são dons e porque eles também são filhos que são confiados a nós, pais e mães, por este Deus, o Deus que é Pai, o Deus que é Criador e que nos convida a colaborar na obra da criação. Então, nada de peso, né? Olhar o filho como um castigo, né? Esse menino dá muito trabalho, isso é um castigo de Deus, né? Então, Deus nos livre, Deus nos liberte desse olhar distorcido para com os nossos filhos. Por outro lado, nós não podemos olhar para os nossos filhos como uma posse nossa, né? Como se ele fosse nosso e
nós descartamos o governo de Deus na vida dos nossos filhos. Nós não queremos submeter a criação, a educação dos nossos filhos, a formação dos nossos filhos ao nosso Deus. Nós queremos educar os nossos filhos para nós mesmos, né? Eu quero que meu filho seja isso. A gente já vai limitando, a gente já vai dizendo que o nosso filho tem que ser quando crescer, dizendo que o nosso filho tem que gostar, você tem que gostar disso, você tem que gostar daquilo, isso aqui você não pode, né? Então a gente vai assim, cercando o nosso filho e transformando numa posse, sendo que eles são dons de Deus, são filhos de Deus, e Deus nos dá os nossos filhos para que, pela graça do matrimônio, nós possamos exercer a nossa paternidade, a nossa maternidade em vista do próprio Deus. A vida dos nossos filhos também, a nossa e a deles, pertencem a Deus, né? Pertence a Deus. Então, que Deus nos livre de olhar os nossos filhos como um peso, como um castigo ou como uma posse. Pelo contrário, eles são dons, também são filhos de Deus, que precisam ser respeitados, cuja dignidade precisa ser levada em conta o tempo todo. É uma outra pessoa, com outro temperamento, com outros gostos, com outro jeito de ser, né? Com aptidões próprias, né? Com personalidade própria, tudo dado por Deus. A gente precisa respeitar, amar segundo a nossa missão de pai e de mãe, segundo o chamado de Deus, né? De sermos pais e mães, mas sabendo que o governo da vida dos nossos filhos está nas mãos de Deus. Que isso fique muito claro para nós. Ainda no parágrafo 2222, né? 2222, a igreja ensina assim: os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus. Isso que a gente tinha falando, né? E no 2223 diz assim: os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. Então, quem são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos? A escola? Não. O Estado? Não. O catequista? Também não. São os pais. Mas os pais são os primeiros responsáveis, são os primeiros que dão testemunho, são os primeiros que transmitem os valores, né? Que vivem e transmitem os valores, né? E a igreja complementa. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar. Não, então os pais devem transformar o seu lar, né, pela força da graça de Deus, com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, num ambiente de ternura, perdão, respeito, fidelidade e serviço desinteressado. A nossa casa precisa favorecer a educação dos nossos filhos nas 3 dimensões, né? Na dimensão intelectual, moral e espiritual. Então, no nosso lar, nós devemos respirar uma vida de intimidade com Deus, né? A intimidade com Deus deve estar impregnada no nosso lar, né? Nas escolhas, né? Até mesmo na estrutura da casa, né? No dia a dia, nos horários, nos hábitos, né? Na forma de lidar com as situações, na forma como a gente vai educando os nossos filhos assim para as escolhas grandes da vida. Tudo deve favorecer o crescimento dos nossos filhos segundo os valores do Evangelho no campo intelectual, moral e espiritual. Esta educação requer a aprendizagem da abnegação, do reto juízo, do domínio de si, condições de toda verdadeira liberdade. Abnegação, disciplina, né? Está dentro aí a disciplina, a ordem,
né? O crescimento das virtudes, as virtudes teologais, cardeais, as virtudes temporais, as virtudes cotidianas, né? A educação no trato um com o outro, a motivação do perdão, incentivo do perdão, do diálogo, da autoridade, né? Os filhos precisam enxergar nos pais a autoridade devida, né? A obediência. Então, tudo isso a gente precisa cultivar no nosso lar para favorecer a educação dos nossos filhos. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Que belo, né? Que orientação tão forte, né? Tão simples, uma frase, mas tão forte, né? Submeter as dimensões físicas e instintivas, ou seja, aquilo que está mais na dimensão natural, as dimensões interiores e espirituais, a dimensão sobrenatural, ou seja, nós temos uma vida sobrenatural, o que não significa dizer que a gente vai rezar 24 horas por dia, mas ter uma vida sobrenatural é em tudo que a gente faça, tudo que a gente fizer, seja um reflexo do céu, do Evangelho, dos mandamentos. Tudo seja um reflexo do céu, do Evangelho, dos mandamentos. Isso é viver de forma sobrenatural, é estar em comunhão com Deus. Falando isso, eu lembro, por exemplo, do testemunho da família de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, né? A mesma pessoa, a mesma santa, né? Santa francesa do século XIX, né? Então a família dela é uma família santa, né? Os pais dela são canonizados, São Luís Martin, Santa Zélia Guerrin, né? Santa teve como uma das filhas, né? Santa Teresinha Santa, doutora da igreja, as irmãs também, né? Uma delas está em processo de beatificação também. Mas um lar onde eles rezavam muito, mas também tinha as suas vivências cotidianas, né? Por exemplo, São Luís era relojoeiro, Santa Zélia era costureira, tinha uma fábrica de costura, era empreendedora do ramo de confecções, né? Se fosse hoje, né? Com as palavras de hoje, ela tinha uma fábrica de costura muito conhecida, de bordado, né? Era o ponto, um tipo de ponto de bordado que ficou conhecido, né? Depois dela, que era o ponto de Alençon. Né? Então, eles viveram muitos anos na cidade de Alençon, na França. Então, ele era relojoeiro, ela era costureira, eles tinham jardins, tinham brincadeiras, né? Entre eles, né? Estudavam muito, né? Em casa, na escola, enfim. Então, a gente olha para a família de Santa Teresinha e vê que o cotidiano, né? Era vivido de forma sobrenatural, como todos nós somos chamados a viver. Nosso cotidiano, né? Um trabalho em casa ou fora, um estudo que a gente fizer, um lazer que a gente tem em família, precisa ser vivido de forma santa, como se o próprio Jesus, Maria e José, a família de Nazaré, estivessem ali. Se fossem eles, como eles viveriam, né? A gente lembra dessa família, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus, como era o trabalho deles, né? José é carpinteiro, ensinando a Jesus a carpintaria, Nossa Senhora ali comandando a casa, o menino Jesus ali brincando entre as ferramentas do Pai, né? Então, nós precisamos aprender a viver de forma sobrenatural o nosso cotidiano, né? As coisas mais simples da vida, para que o nosso lar favoreça o crescimento dos nossos filhos em todas as dimensões. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Então, o sacramento do matrimônio comporta essa missão, comporta essa graça que os pais recebem de serem os primeiros evangelizadores dos filhos. Eles recebem essa graça por meio do sacramento.
desde tenra idade, devem iniciá-los nos mistérios da fé, de que são os primeiros arautos. Desde bebê, o evangelho deve ser impregnado no ambiente, deve ser transmitido aos nossos filhos. Como a gente transmite o evangelho, né, a um bebê, a um recém-nascido, por exemplo? Se a mãe cantar, né, uma canção de niná que fale de Jesus, de Nossa Senhora e dos anjos para os filhos, aquilo ali vai sendo absorvido pelos filhos, vai entrando nos ouvidos, no coração e vai gerando a sua semente de forma sobrenatural. Então, desde cedo, nós devemos evangelizar os nossos filhos. Nós devemos ensinar para os nossos filhos, né, a partir do testemunho, né, e depois com as palavras, né, com dinâmicas, né, levando os nossos filhos para a igreja. Quem é Deus, a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, né? Aos poucos, introduzindo o contato com as Sagradas Escrituras, enfim. Deus é o maior interessado, Ele vai dar os meios para isso, vai dar a graça necessária nesse sentido, porque os pais são os primeiros arautos, né? Aqueles que anunciam por primeiro. Eu lembro que, testemunho pessoal, né? Já dei alguns cursos sobre a Santíssima Trindade, né? Formação básica sobre a Santíssima Trindade na comunidade Shalom, enfim, as paróquias. E minha filha pequena, hoje ela tem 15 anos, mas desde pequena ela me acompanhava com a mãe. Enquanto ela estava brincando, eu estava falando lá, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tal. Certo dia, eu acho que ela tem uns 4 anos, ela perguntou: papai, Jesus é Deus? Eu disse: é. E Jesus é Filho de Deus? Eu disse: é. E aí veio aquela pergunta de extrema sabedoria e de alta teologia. E como é que ele é filho dele mesmo, né? Se ele é Deus e se ele é filho de Deus. E eu tive que explicar de um jeitinho que ela entendesse, né? Explicar dentro do possível, porque a Trindade é um mistério, né? Então, mas aí, por que eu disse isso? Porque no ambiente que ela estava, o que estava sendo transmitido eram os ensinamentos da nossa fé. E ela foi ouvindo, mesmo ela brincando ali, subindo na cadeira, na mesa, tal, correndo. Aquilo ali foi entrando nos ouvidos dela e depois ela fez a pergunta. Então, o nosso ambiente precisa ser de tal forma que mesmo na brincadeira, os nossos filhos possam absorver a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, né? Que seja de uma maneira criativa, lúdica, enfim, mas que seja um ambiente onde os filhos possam se desenvolver. Falando um pouco dos filhos agora, né? Por sua vez, os filhos contribuem para o crescimento dos seus pais na santidade. Todos e cada um se darão generosamente e sem se cansar. O perdão mútuo exigido pelas ofensas, querelas, injustiças e abandonos. Assim o sugere o afeto mútuo. E assim o exige a caridade de Cristo. Então, os pais têm o seu papel para com seus filhos, mas à medida que os filhos vão crescendo, que vão agindo mais com a razão, de forma que eles compreendam mais o chamado deles, né, o chamado de Deus na vida deles, eles vão crescendo e vão também colaborando no crescimento dos seus pais com a vida de santidade, né? Então, a gente vê santos que eram bem jovens já tinham uma vida santa, né? Santos, por exemplo, Santa Maria Gorete, que sofreu o martírio da castidade aos 12 anos, né? A gente vê um santo mais recente, né? O Beato Carlo Acutis, né? Que faleceu há alguns anos e foi beatificado recentemente, uma vida ali de um jovem comum, adolescente comum, mas que buscava a Deus, né? Então eles, mesmo sendo crianças, adolescentes, eles podem dar um testemunho de santidade e edificar os seus pais também, né? Se os pais educam seus filhos em vista do céu, os filhos vão também chegar em determinado momento da vida e vão dar testemunho de Deus, do Evangelho, para seus pais também.
né? Porque não é o chamado à santidade não é só para os pais que têm essa responsabilidade de transmitir, né, e de motivar, né, a santidade dos filhos. Mas o chamado à santidade é para todos, né, e a resposta é individual, embora nós possamos dar uma resposta mais adequada se nós tivermos a ajuda dos nossos pais, né? Então, nesse processo assim, de ensino de pai, de filhos, né, a gente vê que na infância os pais provêm as necessidades físicas e espirituais dos filhos, né? As necessidades mais básicas de alimentação, proteção, vestuário, educação, mas também as necessidades espirituais. Entra o que aqui? Entra, por exemplo, levar o filho para a igreja, ensinar o filho a rezar. Eu lembro que em aulas anteriores, né, eu falei que meu pai me ensinou as orações mais simples, né, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, as escrevendo num papel, né, eu me lembro como hoje, um papel de caderno. Ou seja, as necessidades espirituais dos filhos, né? E à medida que eles vão crescendo, o mesmo respeito e dedicação levam os pais a educar os filhos no sentido de um uso correto da sua razão e da sua liberdade. Então, os filhos vão crescendo, vão agindo mais com a razão e de forma mais livre. E os pais precisam ensinar os filhos a usarem bem a razão e a liberdade, também em vista do céu, do transcendente. Quando adultos, os filhos têm o direito de escolher a sua profissão e o seu estado de vida. Então, a partir de tudo aquilo que eles foram aprendendo ao longo da infância, da adolescência, ali quando chega na juventude e na vida adulta, eles vão tomar as decisões próprias, né? Na profissão, no estado de vida, né? E tudo que eles foram recebendo vão influenciar em grande medida as suas escolhas. Se receberam uma educação voltada para este mundo, voltada para o sucesso temporário, para o sucesso profissional, enfim, essas escolhas podem ser prejudicadas. Por exemplo, uma pessoa que era vocacionada, um rapaz vocacionado ao sacerdócio, se ele não foi formado se ele não foi educado para, quando chegasse nesse momento, ele poder ouvir a voz de Deus e renunciar a planos temporários para abraçar a vocação, né, isso vai dificultar a sua escolha. Mas se ao longo da sua vida ele foi educado para, mesmo que precise se fazer escolhas temporárias, o que mais importa são as escolhas definitivas. E aquele jovem foi formado nesse sentido, ele vai ter mais chance, ele vai tender a ter escolhas mais maduras, escolhas mais duradouras, escolhas que remetam ao céu e à vontade de Deus. Então, por isso que é muito importante essa educação desde criança, ao longo de toda a vida da pessoa, para que ela possa fazer escolhas melhores em vista da vontade de Deus. Falando um pouco da relação da família e com o reino dos céus, né? Parágrafo 2232. São importantes, mas não são absolutos os laços familiares. Quanto mais a criança cresce para a maturidade e a autonomia humanas e espirituais, tanto mais a sua vocação individual, que vem de Deus, se afirma com nitidez e força. Importante isso aqui. Os pais devem respeitar este chamamento e apoiar a resposta dos filhos para o seguir. Aí a gente remete àquelas visões distorcidas que às vezes os pais têm para com seus filhos, né, de tê-los como posse. E aí muitos pais impedem seus filhos, ou tentam pelo menos impedir os seus filhos de dizerem sim ao chamado de Deus na vida deles, porque querem os filhos para si e querem determinar por si mesmos a vida dos filhos, o caminho que os filhos devem tomar. E esse não é o comportamento adequado para um pai e para uma mãe católicos. Pelo contrário, se Deus chama o filho a uma determinada vocação, a um determinado estado de vida,
os pais devem respeitar este chamado. Porque, como diz o Evangelho, que o próprio catecismo cita, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, reter os filhos para si é amá-los mais do que a Deus. E como diz o Evangelho, isso nos torna indignos do Senhor. Então, que nós não retenhamos nada para nós mesmos, nem mesmo os nossos filhos, porque eles são filhos de Deus. A vida deles está nas mãos de Deus. Pelo contrário, que nós sejamos aqueles como pais, como pai e mãe, aqueles que apoiam e respeitam as decisões dos filhos. Os pais devem acolher e respeitar com alegria e ação de graças o chamamento que o Senhor fizer a um dos seus filhos para o seguir na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Eu me lembro também, numa missa, duas mães conversando e uma delas dizendo que o filho queria entrar no seminário e a outra dizia, não faça isso não, você é doido de deixar o seu filho para o seminário, ele vai perder a vida dele. Que pena, né? Uma mãe católica que comunga do corpo do Senhor, que nos chama de forma particular, individual, determinada vocação, dizer que é uma loucura o filho entrar no seminário, né? Que pena. Que o Senhor nos cure dessa mentalidade mundana. É mundana essa mentalidade, né? Que olha a vocação como uma perda de tempo, né? Como uma loucura, né? Santa Teresinha tem um poema, né? Que é o Viver de Amor. E ela diz, né? Muitos dizem que é uma loucura perder a vida, né? Mas aí ela responde, Senhor, que todos os meus perfumes sejam teus para sempre, né? Os meus melhores perfumes sejam teus para sempre. O melhor de sua vida, o melhor da nossa vida deve ser entregue a Deus sempre, né? E que a gente eduque os nossos filhos nesse sentido, que eles façam sempre a vontade de Deus. E não a nossa, como pai, como mãe, né? Não é a nossa vontade que eles têm que fazer, mas a vontade de Deus. Falando um pouco das autoridades na sociedade civil. Estou lembrando o parágrafo do Catecismo, né? 2235. Aqueles que exercem alguma autoridade devem exercê-lo como quem presta um serviço. O exercício da autoridade é moralmente regulado pela sua origem divina, pela sua natureza racional e pelo seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que for contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. Então, todos aqueles que exercem autoridade na sociedade civil devem fazer com sentimento de serviço. É um serviço. Ninguém é dono de nada, né? O vereador, o deputado, o prefeito, o governador e o presidente, eles não são donos da sociedade. Eles estão a serviço da sociedade. E essa mentalidade ela deve ter inspiração na origem em Deus. Né? A gente olha para Jesus, por exemplo, no lava-pés, poucas horas antes de sua cruz, né, de sua paixão, Jesus serve os seus discípulos lavando os seus pés. E ele diz assim, vos faço isso para dar o exemplo, né? Para dar o exemplo. Então, olhando para Jesus, todos devemos servir, principalmente as autoridades. Devem servir com sentimento, devem exercer a autoridade, com a motivação, com a inspiração do serviço. Então, por exemplo, o prefeito deve exercer a sua autoridade de prefeito com a motivação de servir a sua sociedade, que é o objeto. O objeto da autoridade do prefeito, por exemplo, é o serviço à
à sua cidade. Né? Então, inspirados em Deus, que se abaixou para nos servir, nos salvando, também as autoridades devem viver esse abaixamento também, né? De não querer impor suas próprias convicções em vista do bem próprio, seu bem próprio, mas em vista do bem daquele povo de quem ele é autoridade. Os poderes políticos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Veja, são obrigados, né? Então, por mais que a gente diga assim, não, determinado país tem aquele político que não segue determinada religião, tal, mas eles são obrigados a respeitar os direitos fundamentais da pessoa, porque é um direito natural. É um direito natural. Talvez aquele político não queira viver determinado aspecto da religião cristã, mas o direito fundamental da pessoa humana deve ser respeitado por todos os poderes políticos em todas as sociedades, porque é um direito natural. Administrarão a justiça com humanidade, respeitando o direito de cada qual, nomeadamente das famílias e dos deserdados. Então, administrar com justiça, respeitando o direito de cada um, respeitando o direito das famílias. Não é lícito impor determinada forma de agir às famílias. Né? Por exemplo, como esse exemplo já foi dado em aulas anteriores. No regime comunista chinês, as famílias só poderem ter um filho. Parece que agora eles flexibilizaram um pouco essa lei, né? Então, não é lícito isso. Por mais que se diga que a sociedade tem muita gente, a população está muito alta, é direito fundamental da pessoa humana e direito da família a procriação dos filhos. Né? Então, essa norma do regime comunista chinês, ela não é lícita. É um exemplo, mas tem outros exemplos que a gente pode tomar, né, mais próximos, né? Mas para a gente ter um exemplo assim, bem claro, né, do que os poderes políticos podem e não podem em relação ao direito de cada um e o direito das famílias. Aí falando agora dos cidadãos, né? Tem o direito das autoridades da sociedade, mas tem também a dimensão dos cidadãos. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço da pátria derivam do dever da gratidão e da ordem da caridade. Então, é dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis em vista do bem da sociedade. É um direito, é um dever nosso, em vista da proteção da sociedade, da própria pátria, que deriva, né, esse dever que os cidadãos têm de proteger a pátria, de servir a pátria. Esse dever deriva da gratidão e da ordem da caridade. Gratidão para com Deus que me deu aquele povo ao qual eu pertenço, aquela pátria a qual eu pertenço. Então nós devemos amar a pátria, nós devemos amar a nossa cidade também, o nosso bairro, e procurar o bem do nosso bairro, por exemplo, né? A ordem, a proteção, a infraestrutura, colaborar, né? Colaborar com a limpeza, colaborar com estando atento às necessidades. Por exemplo, a luz do poste está queimada, eu ligar para o responsável e dizer assim,
ó, a luz do poste aqui na rua tal está queimada, por favor, venham trocar. Um exemplo simples, mas tem outros maiores, né? Então, é um dever do cidadão colaborar com os poderes civis. A gente colabora com, por exemplo, o serviço da prefeitura, quando a gente liga para a prefeitura para dizer que a luz do poste está queimada, que a lâmpada está queimada. Nós estamos colaborando com o poder civil e com a própria sociedade como um todo. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exigem moralmente o pagamento dos impostos, o exercício do direito ao voto e a defesa do país. Então, nós expressamos essa submissão às autoridades e a nossa corresponsabilidade pelo bem comum, repetindo, pagando os nossos impostos, porque com os nossos impostos que as autoridades podem reverter isso em serviços à sociedade. O direito ao voto é através do voto que nós escolhemos as nossas autoridades e a defesa do país. Então, o cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando tais prescrições forem contrárias às exigências de ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Então, se tem alguma lei que fere a ordem moral, o direito fundamental da pessoa humana ou os ensinamentos do Evangelho, nós devemos desobedecer esta lei. Nós estamos obrigados em consciência a desobedecermos a qualquer lei que fira a moral, o direito da pessoa e os ensinamentos do Evangelho. Porque antes obedecer a Deus do que aos homens. E, como diz o Evangelho de Mateus no capítulo 22, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus todo louvor, todo amor, toda obediência anterior à obediência às autoridades civis. Antes obedecer a Deus do que obedecer às autoridades. Talvez isso custe multas, talvez isso custe marginalização, talvez isso custe prisão, talvez isso custe até a morte, o martírio. Mas, como cristãos, nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Não é fácil, nós irmos muitas vezes contra um poder que humanamente ou temporalmente é muito mais forte do que nós. Mas a recompensa é a recompensa dos justos, a obediência da fé, é o amor a Deus acima de todas as coisas, inclusive dos poderes temporais. Diante dessas leis que são contrárias à moral, ao direito da pessoa e ao Evangelho, nós devemos oferecer resistência, A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas. Então, nós devemos oferecer resistência às opressões políticas não usando armas, exceto quando, em caso de violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais. Então, é lícito até usar armas quando essa opressão do poder político incorrer em violações graves e prolongadas dos direitos fundamentais. Ou então, quando essa opressão do poder político a gente não tiver outra alternativa, tiver esgotado todos os outros recursos, por exemplo, diante de uma lei, a gente recorrer, a gente
reivindicar, a gente protestar, e mesmo assim aquela opressão continuar, é lícito até se defender com armas, né? Quando se houver esperança fundada ao êxito. Então, a gente pode se defender com armas diante da opressão política quando a gente vê que pode dar certo, assim. A gente tem esperança que isso vá mudar, né? É a esperança fundada no êxito. Também, quando for impossível prever razoavelmente soluções melhores, ou seja, quando for a última alternativa. Até mesmo nesse caso da China, por exemplo, né, seria lícito se defender, né, por exemplo, um casal que tem um segundo filho e o a autoridade civil chinesa, a autoridade comunista, né, chinesa vier tomar aquele filho daquele casal, né, que teve o segundo filho, né, aquele segundo filho do casal. Seria lícito para aquele casal se defender, né, até com armas, porque antes obedecer a Deus, antes defender o direito da pessoa, os valores do Evangelho, antes defender a moral, antes defender a vida, do que obedecer de forma incondicional, né, irrestrita a determinadas leis, né? A igreja, falando um pouco agora da relação da comunidade política com a igreja. No parágrafo 2245. A igreja que, em virtude da sua função e competência, de modo algum se confunde com a comunidade política, é ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Continuando. Faz parte da missão da igreja proferir um juízo moral, mesmo acerca das realidades que dizem respeito à ordem política, sempre que os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, utilizando todos e só os meios conformes com o Evangelho e o bem de todos segundo a variedade dos tempos e circunstâncias. Então, a igreja tem essa autoridade de se posicionar diante de determinadas leis como essas que nós falamos anteriormente. Ela tem a autoridade, ela tem um dever de anunciar e de denunciar, anunciar a boa nova do Evangelho e de denunciar o pecado. A igreja tem essa autoridade e isso não quer dizer que ela se confunda com as autoridades políticas, não. Até porque ela é transcendente e ela é sinal, como diz aqui, ela é sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. Ela mostra e ela tem a autoridade de guardar, de proteger a própria pessoa humana. Por quê? Porque ela é depositária da fé, ela é depositária da verdade, a verdade do Evangelho, da verdade de Deus. Se ela é depositária da verdade, ela tem a autoridade de aplicar essa verdade em todas as situações da vida, né? Em todas as realidades, também nas realidades de cunho político, né? Nas decisões políticas. Ela tem a autoridade de, por ser depositária da verdade, por ser sinal desta verdade, de proferir juízos, de dizer assim, isso está correto, isso não está correto. Né? Um exemplo se deu há algumas semanas, né, quando se pautou no Supremo Tribunal Federal a questão da liberação do aborto, da legalização do aborto. A CNBB se posicionou contrária a esta decisão, né, jurídica, né, que está ligada a essa dimensão política, né? Então ela se posicionou porque ela tem essa autoridade, né? E é dever da igreja, assim, de denunciar aquilo que não está de acordo com o Evangelho. Então, e como igreja, né? Não só a igreja como, assim, no caso
instâncias, né, representativas como a CNBB, por exemplo, mas cada um deve também assumir essa postura de, diante de determinadas situações de leis, né, de ordens, normas, né, de regulamentações, nós dizemos isso aqui é contrário ao Evangelho, nós denunciarmos, né, para que o Evangelho seja sempre prioritário, né, para que os valores do Evangelho sejam sempre respeitados, salvaguardados. É missão do Evangelho, é missão do cristão, e o cristão recebe esse munus, né, essa graça, né, de anunciar no seu batismo, né? Pelo batismo nós recebemos essa graça de anunciar a boa nova do Evangelho e de denunciar o pecado. Então, a igreja exerce essa autoridade e, como batizados, dentro do nosso âmbito, dentro do nosso campo de atuação, nós também devemos agir desta forma. Então, irmãos, nós vamos concluindo esta aula. Eu rogo a Deus que nos dê esta graça, assim, de termos esta boa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, né, de termos essa mentalidade do Evangelho, né, em tudo que diz respeito a essa dimensão da vida, também como sociedade, como igreja, nós nos posicionarmos diante da comunidade política, diante da sociedade civil, das autoridades. Nós temos essa postura de anunciadores da boa nova, da salvação, né, da palavra de Deus, dos mandamentos da igreja, dos ensinamentos da igreja. Que Deus nos dê esta graça. Eu espero você na próxima aula, né? Eu peço a Deus que me dê essa graça de perseverar até o fim e convido você a fechar um pouco os seus olhos para levarmos a Deus o nosso pensamento, o nosso coração, bendizer a Deus por mais uma aula e de ainda mais uma vez suplicar a sua graça para que todo esse ensinamento que nós ouvimos possa encontrar em nós um lugar de acolhida, um lugar de docilidade, para que gere os seus frutos de santidade e de conversão na nossa vida e em nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até lá. Shalom. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.